Já voltamos a falar sobre a Amazônia, os produtores rurais na região. Agora vamos ouvir o doutor Eduardo Berbiger em Momento Jurídico. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Joyce, muito obrigado. É um prazer estar de volta. OAB manifesta solidariedade a alvos de sanções do governo de Donald Trump. A entidade demonstra preocupação com o agravamento da tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Entre eles, entre os alvos, está o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Doutor, o governo americano pode impor limites a estrangeiros, né? Bem como o Brasil, como outros países, podem impor limites. Exato, Joyce. O governo americano é soberano, né, para definir questões dentro do seu território. E ele pode impor limites, restrições de acesso, ele é totalmente livre para isso. E me estranha muito a posição da OAB, porque a OAB não teve a mesma velocidade para se insurgir contra vários abusos cometidos contra os advogados, nos processos do 8 de janeiro, nos processos do Bolsonaro. O ministro Supremo, muitos impediram acesso de advogados aos autos, acesso de advogados aos clientes, e a OAB fez tímidas manifestações, quando fez, na maioria das vezes deixou passar. Os advogados foram humilhados por ministros durante sustentações orais, quer dizer, e isso a OAB deixou passar. E agora, com uma maior agilidade, né, faz essa nota apoiando os sancionados pelo governo do Donald Trump, sendo que o governo Trump tem todo o direito de fazer isso, e na verdade isso já era previsto, né? Vamos lembrar que as relações entre Brasil e Estados Unidos estão ruins desde a eleição do presidente Trump. O presidente Lula faz questão de provocar a qualquer momento que pode, sabendo que o presidente Trump é um presidente sanguíneo, um presidente que leva a sério a defesa dos interesses americanos, e o presidente Lula nunca fez questão de manter uma boa relação, sempre fazendo acenos para a Rússia, para a China e deixando os Estados Unidos de lado. E agora uma das últimas provocações foi a criação da moeda do BRICS, né? E tentar e se manifestar dizendo que deveria ser a nova moeda oficial do comércio mundial, em vez do dólar. Quer dizer, é um absurdo, né? Então, são várias provocações e depois colocam tudo isso na conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas não, a relação Brasil-Estados Unidos está ruim desde que o presidente Trump assumiu. O doutor já falou aqui em outras ocasiões, inclusive, que a OAB se manifesta sempre no momento errado. Antes não se manifestasse, ficasse quieta, né? Até o programa de hoje a gente está falando sobre a Amazônia e os absurdos que acontecem lá. Nesse manifesto a OAB fala em soberania nacional e em momento algum ela se manifestou em relação aos absurdos que acontecem lá naquela região, inclusive a atuação das ONGs a serviço dos interesses internacionais, que aí sim colocam em risco a soberania nacional. Doutor, o ministro do Lula, o Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo brasileiro não vai pagar na mesma moeda em relação às sanções contra americanos ou empresas americanas. E, novamente, né, a culpa é a relação entre Trump e Bolsonaro pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos importados do Brasil. Se for para resolver a diplomacia aí, o Lula deveria conversar com o Trump, né? Não se isentar e só dizer que não vai responder na mesma moeda. Na verdade, isso é dizer o óbvio, né? É a formiga querer ameaçar o elefante, né? Claro que o Brasil não pode responder da mesma moeda. Vamos pensar que os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil, só perde para a China. E o Brasil, para os Estados Unidos, se não me engano, é o 15º parceiro. Nós somos dos Estados Unidos, temos relevância em alguns produtos do agro, como suco de laranja, café, e também o fornecimento de aviões da Embraer. São poucos produtos que o Brasil tem importância para os Estados Unidos, e os Estados Unidos podem substituir por outros países. Então, não tem como o Brasil pagar na mesma moeda. Nós dependemos muito mais dos Estados Unidos do que de nós. E até porque é uma idiotice sem tamanho brigar com a maior economia do mundo, né? E está faltando realmente diálogo, diplomacia. O presidente Lula deveria ele mesmo ir até os Estados Unidos, agendar uma audiência com o presidente Trump e tentar resolver isso, os dois presidentes, né? E não ficar trocando farpas pela imprensa e ficar mandando mensagens, recados, porque a situação só tende a se agravar.
O Lula, em vez de fazer valer a diplomacia, conversar, dialogar, ele já está tratando a taxação como realidade. Então significa que ele não tem interesse em conversar com os Estados Unidos? Exato. E a taxação vai começar a vigorar, né, agora, 1º de agosto, e vai ser, como nós já falamos aqui, péssimo para vários setores, né? Para o agro, né, principalmente suco de laranja, café, açúcar e carne bovina, para o setor da aviação, né, Embraer, aço e alumínio. Então, o Brasil vai ser muito prejudicado em vários segmentos. Nós estamos falando em exportações de 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos, né? E só do agro, um terço disso, dá em torno de 12, 13 bilhões de dólares. Quer dizer, é um prejuízo muito grande. Primeiro começou com a taxação de 50% dos Estados Unidos sobre os produtos importados no Brasil. Aí veio a determinação do Moraes, do uso da tornozeleira, né, para o Jair Bolsonaro. E agora, em razão disso, né, como consequência, o Trump impôs aí algumas restrições a juízes, a autoridades brasileiras em relação a visto, algumas restrições de entrada no país, enfim. Agora, o uso de tornozeleira eletrônica, doutor, ele é utilizado quando o juiz identifica um risco de fuga do réu ou a necessária maior fiscalização pelas autoridades, geralmente em prisão domiciliar, que não é o caso, ou em substituição da prisão provisória, que também não é o caso, medidas protetivas em casos de violência doméstica, que também não é o caso, ou saídas temporárias de presos em regime semiaberto, que também não é o caso. No caso do Bolsonaro, a justificativa é por medida cautelar. Um exagero, né? É um absurdo, mais um absurdo do Supremo. Quanto aos vistos, os Estados Unidos revogou o visto de 8 ministros do Supremo, só poupou o Luiz Fux, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Então foram 8 ministros do Supremo, mais o Procurador-Geral, né, da República, o Paulo Gonet. Então, são, por enquanto, essas autoridades. Esse processo contra o Bolsonaro é todo um absurdo. No direito penal, existe uma figura que se chama crime impossível. Crime impossível é quando o meio empregado é totalmente ineficaz ou objeto. O que quer dizer isso? Por exemplo, o meio empregado. Não tem como dar um golpe de Estado com uma série de cidadãos idosos com Bíblia na mão, com bandeira do Brasil, com batom. Quer dizer, era impossível esse golpe de Estado acontecer. E no crime impossível não existe tentativa. Então, o processo da tentativa de golpe ele é totalmente inconstitucional e totalmente contra as regras do direito penal. Não houve a tentativa de golpe, a tentativa de um crime impossível. Aí o ministro Alexandre de Moraes, de forma totalmente parcial, né, e com uma justificativa absurda, diz, não, se houvesse tentativa mesmo, não estaríamos aqui. Claro que há tentativa. Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro poderia ter arregimentado uma divisão do Exército, um quartel. Aí seria uma tentativa de golpe viável e não seria capaz de derrubar o governo constituído, porque teria todo o resto do Exército para segurar. Agora, não houve organização, não houve comando, não havia armas. Então, quer dizer, é um processo descabido do início ao fim. Já sabemos que os ministros supremos vão condenar o presidente Bolsonaro a 43 anos de prisão, e agora essas medidas cautelares, porque, segundo ele, o Bolsonaro está insuflando os Estados Unidos contra o Brasil. Nem precisa fazer isso. E outra, o filho dele está lá também e está fazendo o papel dele de oposição. Estão dizendo que também tem que ser detido porque está insuflando. Eles criaram agora, né, uma nova lei e fala também em associação a outros países para prejudicar o Brasil. Quer dizer, é um absurdo, né? É um processo sem pé nem cabeça do início ao fim e agora culmina com essa tornozeleira eletrônica. Na verdade, é mais uma demonstração de poder do ministro Alexandre de Moraes, que ninguém para o ministro Alexandre, então ele faz o que ele quer, né? É mais uma forma de humilhar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mostrar para todo mundo que o Bolsonaro vai ser condenado a 43 anos de prisão por um crime que não existe, nunca existiu. A tornozeleira é só uma, né, entre as restrições impostas a Bolsonaro. O ex-presidente deve evitar o acesso aí a 132 embaixadas e compromete, inclusive, deslocamentos de emergência. A gente sabe que ele vem de uma série aí de tratamento médico.
nítido, né, que há isso aí é perseguição, se não for perseguição, humilhação, o que que é? Não pode ter acesso a nenhuma embaixada, falar com nenhum embaixador de qualquer país que seja, não pode ter acesso ao seu filho Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, é uma prisão domiciliar, digamos assim. E outra, tu disseste muito bem no início, é quando, normalmente as medidas cautelares são quando a pessoa apresenta algum risco de fuga. Como o Bolsonaro vai fugir do Brasil? O Bolsonaro não pode andar 2 quadras na rua, ser separado por uma multidão. Vão colocar o Bolsonaro aonde para tirar ele do país? Não existe, é totalmente sem cabimento isso. É mais, como tu disseste agora há pouco, é mais uma forma de restringir as manifestações do ex-presidente, humilhar, enfim, criar obstáculos na vida do ex-presidente Bolsonaro. Criar obstáculos aí à vida do Bolsonaro e também até da população, que acaba sendo um recado para a população. É calar a democracia, é não fazer valer a democracia. Doutor, muito obrigada e que na próxima semana a gente tenha boas notícias, mas não sei se a gente pode ser otimista. Olha, Joyce, sem haver mudanças profundas de governo, enfim, eu não acredito em boas notícias. Eu acredito que essa escalada de más notícias é daqui para pior, porque não vamos esquecer que ano que vem tem eleição, né? E a popularidade do presidente Lula está em baixa, então ele vai fazer o possível para calar a oposição, né? E com o apoio do Supremo Tribunal Federal. Então, só devemos ter notícias neste nível para pior daqui para frente. Desculpe o pessimismo, mas é o que a realidade está nos mostrando. Muito obrigado, uma ótima semana a você e aos nossos telespectadores e retornamos na próxima semana.